Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Celebramos hoje o 6º dia da novena em honra a Santa Clara de Assis. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de oração de Clara de Assis. O Papa Francisco convocou para o próximo ano de 2025 um jubileu, o Jubileu da Esperança. Neste ano de 2024, ele convocou o ano da oração. O ano da oração em preparação para o jubileu. Então, hoje nós vamos descobrir como Santa Clara rezava e como ela pode nos ajudar neste caminho orante. Nós sabemos que o primeiro orante é o Cristo. A Sagrada Escritura vai nos descrever vários episódios em que Jesus se afasta da multidão e até dos discípulos para estar a sós com o Pai e rezar. Cristo nos ensina a chamar a Deus de Pai, o Pai Nosso. Francisco e Clara seguiram os passos de Maria Santíssima, aquela que contemplou mais assiduamente e perfeitamente os mistérios de Cristo. Maria é a mulher da escuta, a mulher da contemplação. Maria escuta a palavra, guarda no coração, medita e age. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, ele também diz que Isabel, sua prima, já na velhice, também seria mãe. Logo após a encarnação do Verbo, se dirige à casa de Isabel. Ela vai até Isabel para ajudá-la, mas também principalmente para ouvir o que o Senhor quer dizer a ela através de sua prima. Assim podemos dizer de Francisco. Francisco, no seu processo de conversão, que durou alguns anos, ele encontra a igrejinha de São Damião em ruínas, como já foi dito. E lá ele se depara com o crucifixo bizantino, o crucifixo de São Damião, e escuta de Jesus crucificado as seguintes palavras: Francisco vai e restaura a minha igreja. Francisco, assim como Maria, prontamente se propõe a cumprir o mandato de Jesus. Ele escuta, não compreende totalmente, continua a meditar e vai em ação. Ele começa a reconstruir aquela igrejinha de São Damião. E à medida que ele reconstrói a igreja de São Damião, a igreja do corpo dele, da alma dele, vai sendo reconstruída. E a fraternidade franciscana vai nascendo. Assim também foi com Clara de Assis. Clara, ela desenvolveu a espiritualidade dos esponsais. Ela escreveu pouco, 5 cartas, uma bênção, uma regra e o seu testamento. Nessas 5 cartas, 4 são endereçadas a Inês de Praga, uma jovem, nobre, prometida ao imperador e que ouviu falar de Clara através dos frades e desejava seguir aquela mesma vida. As duas nunca se conheceram pessoalmente, mas trocaram correspondências profundas. E nessas correspondências, Clara vai ensinando a Inês um modo de contemplar. Vai ensinando a Inês como ser esposa de Jesus. Clara vai dizer a Inês que ela deixou tudo e que aquilo que ela deixou, que Inês havia deixado, era válido, era justo para ela ter tudo aquilo que ela tinha. Afinal, ela era nobre, prometida em casamento ao imperador. Só que ela deixa o casamento com o imperador por um esposo de estirpe mais nobre, que é o Cristo Jesus. E esse esposo vai cuidar de Inês, vai guardar Inês e vai amá-la mais do que ninguém. Claro, assim como Francisco, eles vão meditar muito essa humanidade de Cristo. Então, Clara, ela vai descrever para Inês o Cristo, que é o mais belo dos filhos dos homens.
ele é o mais elegante. O perfume dele ressuscita os mortos. A visão dele torna feliz todos os cidadãos da celeste Jerusalém. O banquete que ele nos oferece nos sacia. Então ela vai descrevendo o esposo assim para Inês. Você, Inês, para se transformar no Cristo Jesus, para alcançar a estatura de Cristo, como nos ensina São Paulo, deve percorrer um caminho de contemplação. Uma contemplação que é sempre ação. Então ela vai usar o simbolismo do espelho. Ela diz para Inês: olha neste espelho todos os dias, a oração perseverante e constante. E nesse espelho você vai se revestir das virtudes todas do Cristo, que é o seu esposo. É Cristo que nos reveste. É Cristo que nos dá a graça. Nós nos abrimos a Ele e Ele nos dá os dons. Ele nos dá a força. Ele nos dá as palavras para podermos rezar. Então ela diz: olha neste espelho todos os dias. E você, olhando neste espelho, você vai ser revestida com as virtudes de Cristo. E não basta olhar neste espelho de vez em quando. Olhe todos os dias. Então ela vai ensinar agora no espelho a contemplar os mistérios de Cristo. No princípio do espelho, você vai ver, você vai contemplar Jesus que se encarna, que nasce num presépio e que é revestido com pobres paninhos por Maria Santíssima e colocado numa manjedoura. No meio do espelho, o Cristo na sua vida pública, os cansaços, as fadigas, o anúncio da palavra, as incompreensões. No fim do espelho, o Cristo que se entrega por nosso amor, que morre na cruz. O mais belo dos filhos dos homens, agora se transforma no mais vil de todos. E ela diz: olhe neste espelho, mas não olhe de qualquer jeito, que a sua alma se desfaleça dentro de você, diante de um tal amor, de uma tal paixão. Clara é uma mulher enamorada, é uma mulher que possui um amor seráfico, um amor ardente. Então essa constância, uma oração que é constante, uma oração de quem sabe que tudo recebe de Deus, uma oração dita diariamente os mistérios de Cristo. Como nós fazemos isso? Santa Clara era uma mulher que vivia intensamente a liturgia. A liturgia era de suma importância para ela. Naquela época, na época dela, não se podia ter santas missas diárias como nós temos. Mas ela instruía as irmãs que participassem da Eucaristia o tanto quanto a igreja permitisse. O máximo que a igreja permitisse. Aconselhava suas irmãs a se aproximarem sempre do sacramento da confissão. A Clara gostava de ouvir os pregadores. E de todas as pregações, ela tirava uma coisa boa para a alma dela. As irmãs também, em seu processo de canonização, testemunharam que ela ficava muitas horas em oração. Que quando ela saía daquela oração, o rosto dela resplandecia, o rosto dela brilhava. Que ela meditava também muito a paixão de Jesus. E às vezes ela parecia ter o Cristo entre as suas mãos. Ela meditava muito a encarnação de Jesus. Ela meditava muito o Cristo esposo. E como era essa meditação de Clara? A exemplo de Maria em Nazaré. Na vida simples, no cotidiano de cada dia, ela contemplava essa epifania de Jesus. Deus se revela nas pequenas coisas. Deus fala constantemente, mas para ouvi-lo é preciso calar o nosso coração, as nossas preocupações, os nossos julgamentos, os nossos medos, as nossas ansiedades. É preciso nos colocarmos diante de Deus como pobres,
pobres que nada têm, apenas os próprios pecados, e nos deixarmos encher de Deus, buscarmos sempre o Santíssimo Sacramento do altar, a confissão, rezar o terço, aprender de Maria a contemplar os mistérios, a via sacra, as suas orações de devoção. Nós somos feitos para Deus, para amar a Deus, para adorar a Nosso Senhor. E é isto que Clara nos ensina hoje. Vamos agora rezar a nossa oração de hoje, desta novena. E você, onde estiver, peça a Santa Clara, através dessa oração, a graça de uma oração perseverante, uma oração constante, uma oração amorosa, uma oração confiante, uma oração apaixonada. Ó amável Santa Clara, que deixaste tudo para se entregar com confiança a Jesus Cristo, pobre e crucificado por amor. Olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ensinai-me a ter os olhos fixos em Jesus e segui-lo no meu dia a dia, com esperança, fé e caridade, com o coração grato e alegre pelo dom da vida. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que alcanceis para mim e meus familiares a saúde espiritual e corporal. Ouvi meu pedido e concedei a graça que vos peço com confiança. Intercedei para que eu possa receber como herança o reino celeste e convosco louvar e cantar ao Pai das misericórdias por toda a eternidade. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós.